o protocolo de 3 passos para destravar a queima de gordura. E se eu te dissesse que você não precisa de 2 horas na academia para ter o corpo que você quer? E se eu te dissesse que você não precisa viver na esteira, não precisa fazer aula de spinning até passar mal, não precisa acordar às 5 horas da manhã para treinar em jejum? E se eu te dissesse que existe um protocolo de 3 passos baseado em ciência, você pode fazer em menos de 30 minutos e que literalmente acorda o seu metabolismo para queimar gordura, não só durante o treino, mas o dia todo, até quando você está sentada, trabalhando ou assistindo TV. Parece bom demais para ser verdade, eu sei, mas isso é ciência, fisiologia, e é o que eu uso com algumas alunas na minha consultoria. Eu vou te mostrar exatamente como fazer passo a passo e sem enrolação. Então fica comigo, porque o passo número 1 é contra-intuitivo e a maioria das pessoas erra feio aqui, fazendo exatamente o oposto do que deveriam. Passo número 2, porque realmente acelera o processo e cria o efeito de queima prolongada. O passo número 3 é o que garante que você não vai sofrer com efeito sanfona e que o resultado vai durar. Você precisa seguir a sequência exata, na ordem certa, para que isso funcione. Não dá para pular etapas. Então vamos lá. Passo número 1 é: comece o seu treino pela força e não pelo cardio. Eu sei, você chega na academia e a primeira coisa que faz é ir para a esteira ou para o elíptico, correto? Porque você quer aquecer, você quer queimar calorias. Errado. Isso é o maior erro que você pode cometer. E deixa eu te explicar o porquê. Quando você chega na academia, seus estoques de glicogênio muscular, que é energia rápida, armazenada nos músculos, eles estão cheios. Você está descansada, com força máxima. Esse é o momento de ouro para fazer o estímulo mais importante, a musculação. É o treino de força que sinaliza para o seu corpo que ele precisa construir e manter músculo. E músculos são o motor do seu metabolismo. Cada quilo de músculo que você tem queima calorias por 24 horas, 7 dias por semana. Mesmo quando você está parada, dormindo, assistindo TV. Músculo é tecido metabolicamente ativo. Gordura não é. Então, quanto mais músculo você tem, mais calorias você queima em repouso. É como ter, por exemplo, um carro com um motor maior. Ele gasta mais combustível só para funcionar. E se você gasta toda a sua energia no cardio primeiro, quando você chegar na musculação, você vai estar cansada, sem força e não vai conseguir levantar o peso necessário para estimular o crescimento muscular. Você vai fazer um treino meia boca, sem intensidade, e o resultado vai ser zero ou muito baixo. Então, a primeira coisa, sempre, é fazer treino de musculação primeiro. De 20 a 25 minutos, focado, intenso, com exercícios compostos e isolados que recrutam vários grupos musculares. Agachamento, movimento terra, remadas, afundos, exercícios que desafiam, te fazem suar, te fazem sentir mais forte. Eles são o alicerce. Agora o passo número 2, o cardio inteligente. Depois de esgotar seus estoques de glicogênio com a musculação, seu corpo ele fica muito mais propenso a usar a gordura como fonte de energia. E aqui entra o cardio, mas não qualquer cardio. Esqueça passar 40, 50 minutos na esteira no mesmo ritmo, olhando para o relógio, rezando para acabar logo. Isso é ineficiente e entediante. Nós vamos fazer o HIIT, o treino intervalado de alta intensidade. Como funciona? Simples, mas brutal. Você vai fazer 1 minuto de corrida, ou pedalada, ou pular corda, maior intensidade que você aguentar. E eu estou falando aqui de 90, 95% do seu máximo. Você vai sentir o coração disparar, a respiração acelerar e as pernas queimarem. Depois desse 1 minuto, você vai fazer 1 minuto de caminhada leve, bem devagar, para recuperar o fôlego. E então você repete. Isso intenso, recupera. Intenso, recupera. Você vai fazer isso de 5 a 7 vezes. São apenas aí 10 a 14 minutos no total. Mas nesses 10 minutos, você vai fazer queimar mais gordura que em 40 minutos de cardio tradicional. Por quê? Por causa de um efeito chamado EPOC. Significa excesso de consumo de oxigênio pós-exercício. Basicamente, seu corpo fica tão chocado com aquele esforço intenso que ele precisa de horas e horas para voltar ao normal. E durante todo esse tempo, ele está queimando mais calorias extras para se recuperar. É como se você continuasse treinando mesmo depois de sair da academia. E essa é a mágica no HIIT. Isso nos leva ao ponto 3, o mais importante, para garantir que o resultado dure e que você não perca todo o progresso. A refeição pós-treino estratégica. Depois desse protocolo, seu corpo é uma esponja. Ele está ávido por nutrientes. Você tem uma janela de oportunidade que dura cerca de 2 a 3 horas após o treino, para dar a ele exatamente o que você precisa para se recuperar, reconstruir e ficar mais forte. E o que é isso? Proteína e carboidrato. Sim, carboidrato. Eu sei que você tem medo de carboidrato, mas aqui ele é o seu aliado.
Você precisa de proteína de alta qualidade, como whey, frango, ovo, peixe, para reconstruir as fibras musculares que você danificou durante o treino. Sem proteína, não existe crescimento muscular. Simples assim. E você precisa do carboidrato de boa qualidade, com batata doce, arroz integral, aveia, banana, frutas, para repor aqueles estoques de glicogênio que você esgotou nos treinos. E você faz isso de duas formas importantes. Primeiro, garante que a proteína seja usada para construir o músculo, não como fonte de energia. Segundo, reduz o cortisol, o hormônio do estresse, que fica elevado após um treino. Lembre-se, cortisol alto atrapalha a queima de gordura e pode até fazer o acúmulo de gordura na barriga. Essa refeição pós-treino, ela não vai te engordar, ela vai construir o corpo que você quer. É o combustível da sua transformação. Muitas mulheres pulam essa refeição por medo ou por achar que vão perder as calorias que queimaram. Isso é um erro. Você está sabotando o seu próprio progresso. Então, vamos recapitular todo o nosso protocolo completo. Passo 1, musculação primeiro. 25 minutos, exercícios compostos isolados, intensidade alta. Passo 2, HIIT, como cardio. Depois de 10 a 15 minutos, intervalados de alta intensidade. Passo 3, refeição com proteína e carboidrato de qualidade no pós-treino. Simples, rápido e eficiente. Menos de 30 minutos de treino, mais resultado que a maioria das horas chatas de cardio. Isso é ter uma estratégia, treinar com inteligência e não apenas treinador. É respeitar a fisiologia do seu corpo e usar a ciência ao seu favor. Você quer ter acesso a mais estratégias como essa, com um plano de treinos montados especificamente para a sua realidade e para o seu nível, para os seus objetivos, clique em um dos links aqui da descrição e conheça a consultoria. Nós vamos destravar essa queima de gordura de uma vez por todas e construir o corpo que você merece.